Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma revisada ali no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no dia ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados e dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são o Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, óculos multifocais Varilux, desconto de 50%, pagamento em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ótica Santos, visivelmente a melhor. E Planeta Bola, Casa dos Boleiros de Santa Maria. Nosso papo hoje é com o Gilson Alves, nosso colega jornalista, né, do Grupo Diário, está sempre presente aí nas atividades esportivas da cidade, e a gente está batendo um papo com ele hoje para falar um pouco sobre o Inter, sobre o futsal, que são esportes que ele acompanha bem de perto. Tudo bem, Gilson? Que legal que você está aqui com a gente. Tudo bem, Tesses. Obrigado pelo convite e à disposição para batermos um papo aí quando se aproximam datas importantes no que diz respeito às modalidades coletivas do esporte, como tu falaste, principalmente o Inter SM, que está próximo de estrear na divisão de acesso, e isso vale também para o futsal, que começa em maio. Bom, Gilson, vamos falar um pouquinho do Interzinho primeiro. 2022 tivemos assim não foi uma decepção, mas a gente estava acreditando, né? As coisas vinham bem, e de repente não deu para a gente conseguir chegar até a reta final. O que tu, na tua ótica, tu que acompanhou de ponta a ponta, né, os treinamentos, acompanhou os jogos, no teu entendimento, o que faltou em 2022 ali, Gilson? Olha, a gente, eu acabo dizendo, até às vezes sendo repetitivo, se pegar do ano passado, que eu vou falei no anterior e que eu vou falar no seguinte, parece que a cada nova temporada a esperança se renova. Aí falando do ano passado, divisão de acesso, técnico era o Leocir da Lastra, que chegou com status aí de diversos acessos, cria esperança. Na montagem do elenco, nomes conhecidos, jogadores que a gente imaginava que dariam uma boa resposta, mas não foi o que aconteceu, não teve resultado Inter SM. Para a Copa FGF, um projeto um pouco diferente, um técnico que até então tinha sido só auxiliar, o Alessandro Teles, mas um baita cara, baita pessoa, tivemos a oportunidade de conversar com ele inúmeras vezes. O elenco, 5 jogadores conhecidos, não deu certo, uma eliminação, mais uma frustração para o Garibaldi, que era uma equipe que vinha com um projeto quase sem investimento, jogadores da categoria de base ou com pouco custo, numa comparação com o Inter também não deu, mas já falando de 2023, virou o ano e é aquela mesma história, cada nova temporada, uma esperança diferente. Benhur Pereira chega também com esse know-how, a gente pode falar de um técnico que tem alguns acessos, como por exemplo com o Cruzeiro, que era de Porto Alegre, agora é de Cachoeirinha, com a Aimoré também, naquela disputa da terceira vaga com o Rio Grandense, 2013. Então, ele tem trabalhos consolidados na região metropolitana, já trabalhou no Novo Hamburgo. Estava, por exemplo, ano passado, numa boa campanha no Novo Hamburgo. Ele não era o técnico, mas era coordenador técnico. Vive o futebol do interior já há alguns anos, do interior e da região metropolitana. Nas últimas semanas, nomes conhecidos do futebol do interior começaram a chegar. E confesso que no início estava meio assim, porque até em função do calendário, não é um privilégio do Inter SM, mas muitos jogadores estão chegando no meio da pré-temporada, porque estão acabando a Série A, ou acabaram, né, as competições estaduais da Série A em diversos estados, e aí muitos vêm chegando e se somando ao plantel do Inter SM. E a esperança se renova, a gente imagina uma boa campanha, acaba comparando também com outros times que estão nesse processo, muitos também com jogadores chegando na metade do caminho, jogaram a Série A e agora estão vindo para os times. Colocaria de repente o Santa Cruz numa
preparação semelhante à do Inter SM, com nomes conhecidos também do futebol do interior, mas a esperança está criada. Novamente a gente vislumbra aí, quem sabe, uma boa campanha, mas a bola não rolou ainda, né? E o que vale mesmo é quando a bola começar a rolar. E aí também tu se pergunta, né? Muitas vezes, quando chegou o grupo completinho no início da temporada, no primeiro dia da pré-temporada já o grupo completo, com Saranduva foi assim há alguns anos, não deu certo. Quem sabe agora, com os jogadores chegando na metade do caminho, pode ser que dê certo, porque eles chegam, se não estão ainda entrosados 100% com os companheiros agora do Inter SM, estão chegando com ritmo de jogo, porque vieram de competições, quem sabe pode ser por aí o caminho. Pois é, você que tem conversado mais com o Benhur, o que tu tem sentido dele? A gente sempre, quando um treinador experiente como ele chega, ele já sabe mais ou menos, ele sente se vai dar liga ou não vai dar liga. O que tu tem sentido dele? Ele já está otimista ou ainda está observando o ambiente ainda? Eu conversava com ele nas primeiras semanas, ainda faltando alguns jogadores do grupo profissional, 8 ou 9 atletas começaram esse trabalho. Aí a gente via aquele mesmo sentimento que eu tinha também, olhava os treinos, mas muita gurizada da base, né? Não era um grupo formado. Aí nas semanas que passaram, ele, vai chegar gente. E aí chegou, por exemplo, os volantes Benhur, ex-jogador do Santa Cruz, e do próprio Benhur Pereira também, a gente está chamando vou confirmar o sobrenome dele, estamos chamando de Benhur Jardim, é volante ex-Santa Cruz, também subiu com o Cruzeiro de Porto Alegre, citei agora há pouco, técnico Benhur e o volante Benhur também. O Matheus Norton, um volante que tem, por exemplo, 30 jogos com a camisa do Fluminense em 2017 e 2018. Não era titular, mas passou nas categorias de base do Fluminense, jogou no profissional também. E tem uma experiência, a gente vê que a questão da dinâmica, da forma de jogar, é um volante rápido, aquele chamado volante moderno, né, que a gente vê que não é só para marcar, também acaba construindo o jogo. E chegaram também nos últimos dias o Matheus Santana, esse é um volante alto, conhecido do futebol interior, passou no Veranópolis, no Esportivo, faz gols de cabeça. Atacantes, na última semana chegaram o Bruninho, o Wilson Júnior, também o Jarro. Nomes rodados no interior do futebol gaúcho que fazem com que a gente crie uma boa expectativa. E o Benhur disse, eu falei que ia chegar, e agora a gente já tenta montar um time, não teve ainda um amistoso. O amistoso, aliás, será contra o União Frederiquense no próximo sábado, mas pelo que o Benhur vem passando, a gente vê agora já um grupo praticamente formado. Falta um centroavante ainda, tem um centroavante que está anunciado, que é o Vinícius, envolvido com a final do Gauchão pelo Caxias, então não está jogando lá, está sendo reserva, mas é um nome que vai agregar para o grupo do Inter SM. E outro nome que a gente ainda não tem, algumas especulações, já ouvimos falar em meia pré-temporada em Hugo Almeida, ex-jogador do Curitiba e do São Luís. Por último, o mais recente agora é o Rafael Macena, ex-Veranópolis também, estava no Taubaté de São Paulo, mas isso são especulações. Se anunciar um desses nomes, a gente deve imaginar que está pronto o grupo, e aí é encarar e ver se vai dar a chamada liga, como tu acabaste de dizer, né? Não tem como a gente ter essa certeza antes, mas em termos de nomes de jogadores também, não só os 11, já com opções no banco, são 5 ou 6 volantes à disposição. Para a lateral direita tem o Lucas Evangelista, para a lateral esquerda tem o Márcio Goiano, e tem no banco também, ou até para jogar como zagueiro, Paulo Henrique Borges, que já jogou algumas divisões de acesso pelo Inter SM. O Chiquinho, que o próprio Benhur me dizia lá no início, o Chiquinho, pois é, a gente demorou para fechar com ele, tem a questão física, de repente colocou alguma desconfiança em função da idade. Agora a gente vê que o Chiquinho é um dos que acabam, numa linguagem de futebol, puxando o treinamento, é o que mais corre, é aquele que faz as voltas mais rápidas, é um dos que mais dá dinâmica, um dos mais rápidos. Enfim, aí eu pude perceber isso aí, que se ele tinha alguma desconfiança, não tem mais. Vai chegar mais um meia também, que é o Eliomar, que está no Águia de Marabá do Pará, envolvido com a Copa do Brasil. Enfim, falta formar um time, porque quem escala é o Benhur, mas a gente vê peças à disposição, e é por isso que há uma esperança de uma boa campanha. Bom, o time, uma equipe vencedora não é feita só também de jogador e treinador, tem um staff todo em volta desse treinador. O que tu tem sentido dessa montagem do staff do Benhur? Tu acredita também que tem ali gente em condições de auxiliar, de empurrar nesse trabalho aí? Claro. Diretores, coordenadores,
Todo staff que vem em volta ali do Isso, treinador. aí a gente soma departamento de futebol com aqueles que ficam na beira do gramado. Exato. O preparador físico segue sendo o Henrique Braibante, que já há algumas temporadas vem trabalhando no clube. Já mostrou que tem capacidade. Tem o analista de desempenho, Jean Dias, que estava no passado, permanece. O auxiliar Thiago Lopes, vindo indicado pelo próprio Benhur Pereira. Aí já são 4 nomes. No departamento de futebol tem o Miguel Ur, que está praticamente todos os treinos acompanhando. Tem o Marcos Pedroso também, que até está participando um pouco menos do que o Miguel, mas faz parte também do departamento de futebol, ajudou na indicação das contratações. E aí já são 5 ou 6 nomes. O presidente Pedro de la Páscoa não está na hora dos treinos, mas na hora do acerto, na hora da possibilidade de dar um aporte financeiro ou investir mais, que é o que a gente imagina que está acontecendo. Claro que o discurso, muitas vezes, o microfone é sempre aquele com cautela e sempre buscando mais apoio, mais possibilidades financeiras, mas a gente vê que até pelos nomes que estão vindo, que o investimento está sendo um pouco maior e a equipe está formada, não só os 11, mas como tu falaste aí, a comissão técnica e também os demais componentes do departamento de futebol, a gente imagina que o trabalho vai ser bom, né? Mas claro que ao mesmo tempo carregamos alguma desconfiança, porque já tive essa impressão no ano passado, no ano retrasado. A gente fica com o pé atrás, né? Vamos esperar a bola rolar, mas o trabalho está sendo bem feito. Na questão financeira, a prova disso é que a gente que acompanha já faz volta numa década, pelo menos, do dia a dia do Inter SM. Alguns anos atrás o jogador vinha aqui desconfiado se ia receber ou não. Agora é o contrário, eles querem não, vão jogar no Inter. Lá é certo que o trabalho está organizado e que eu vou receber, então muitos procuram vir jogar no Inter SM. Isso aí já é um fator que contribui. Claro, está faltando resultado ainda, mas se começa pela organização fora do gramado, que é o que a gente está vendo. Você falou bem, né? A pior coisa é aquele jogador, quando ele já sabe que um fala pro outro, tal clube lá, tu joga 4 mil, mas recebe 3, o último tu vai buscar na justiça sempre. E aí isso aí é ruim, né? Porque traz uma imagem, e o Inter de Santa Maria eu sei que já está com uma imagem muito boa, e aí isso facilita também a vinda de bons jogadores. Bom, falamos de staff, de plantel, agora os adversários, a chave do Inter, como é que tu analisa? Grupo B, então, além do adversário da estreia, que é o Guarani de Venâncio Aires, tem o Lajadense, o Pelotas, o Santa Cruz, o São Gabriel, o Bagé e o Guarani de Bagé. Teoricamente, claro que a gente, assim como analisa de forma... a bola não rolou ainda, o que vale depois é quando os times estiverem formados, né? Mas teoricamente o Guarani de Venâncio Aires teve até um pequeno boato Pequeno boato não, a gente sabe que no fim os times acabam jogando, né? Mas dizem... Olha, não sabemos se vamos participar, chegou a ter esse discurso, vai com uma equipe bastante jovem, só que já ocorreu outras vezes, no próprio Guarani, aí vem um investidor, interior de São Paulo, às vezes do Rio de Janeiro, coloca alguns jogadores e forma um time, às vezes dá certo. Ou aí tem 4 ou 5 da cidade, ali tem Venâncio Aires, tem Lajeado que é perto, tem Santa Cruz, aí daqui a pouco aquele jogador que não fica nem no Avenida, nem no Santa Cruz, ou nem no Lajadense, acaba jogando no Guarani, aí já são 5 ou 6 com uma base da cidade, e aí o time não é tão ruim como se projetou, ou como se imaginava que seria no princípio, e nas lamentações você quase não participar. Isso acontece bastante. Até o Glória faz a mesma coisa na outra chave, mas estamos falando do grupo B, né? E aí o Guarani de Venâncio, teoricamente, é o que investiu menos. O São Gabriel tem sempre essa filosofia de fazer peneirões, avaliações, traz alguns nomes que a gente não conhece, mas forma times que em casa são muito difíceis de ser batidos. Olha, a campanha do São Gabriel em casa se perde, mesmo que não classifique, também não corre risco de rebaixamento ou vence praticamente todas em casa. É um time sempre forte no estádio Silvio de Faria Corrêa. Eu comecei pelos que teoricamente não estão investindo tanto, Guarani e São Gabriel. Aí tem o Bagé e o Guarani de Bagé, que mais ou menos da mesma turma do Inter SM. A gente sabe que são times que até o Guarani oscila muito. Teve um ano na Série A, aí já teve no acesso. No ano que jogou o acesso pela primeira vez já caiu, já está na terceira, aí subiu. O Bagé também caiu na terceira, já está subindo, está voltando para a divisão de acesso. Enfim, Guarani e Bagé geralmente formam times bons, e esse fator que eu falei, o fator casa do São Gabriel, vale para Bagé, vale para a maioria dos times, né? Quem joga em casa tem uma vantagem, não sei se isso é específico do futebol gaúcho, mas aqui é preponderante, né? O time que joga em casa na divisão de acesso, a maioria das vezes acaba tendo alguma vantagem,
E o Lajadense tem uma filosofia com nomes também da região, aí investe em contratações pontuais. Tem o Júnior Peronzoni, ele é preparador físico daqui de Santa Maria, já trabalhou no Inter SM, é meu amigo, a gente busca informações com ele no Lajadense, sempre vê times bons do Lajadense. De repente quando começa, mas eu não conheço todo mundo, mas sempre é time bom, sempre chega, classifica, foi as últimas 2 semifinais, por exemplo. Então não tem moleza não, assim como tu pode imaginar se classificar entre os 4, se bobear essa linha entre classificar em terceiro ou quarto e lutar para não cair, para quem ficar em oitavo ali são 8 da chave, pode ser uma diferença de 5 ou 6 pontos. Então tem que tomar cuidado lá em cima, mas também ali embaixo, ali, porque se bobear também pode correr algum risco, não tem escorregão jogo pode jogado. Acabei falando de praticamente todos os times. O Santa Cruz é um dos que mais investiu, o Pelotas sempre faz time bom, então teoricamente agora Guarani de Venâncio Aires e o São Gabriel que investiram menos, o resto dos outros 6 parelhos. Essa nossa arrancada aí vai ser uma arrancada fundamental. Nós vamos jogar uma partida em casa e depois 2 fora contra adversários fortes. Então é importantíssimo tu arrancar bem em casa, né, Gilson? Que depois tu pode correr um sério risco de, nos jogos fora, depois tudo é loteria, né? Porque jogar fora de casa na Série B, digamos assim, do Gauchão, por isso chamar de Série B, não é a mesma coisa de jogar contra time grande em campos grandes. São campos pequenos, joga contra a torcida, joga contra uma série de adversidades. Então é fundamental uma arrancada boa em casa, né? Exato, e a estreia é contra o Guarani de Venâncio Aires. A tabela detalhada saiu nesta semana, ficou marcada então para as 4 da tarde, deve ser o horário padrão em geral, domingo 4 da tarde para o Inter SM toda vez que jogar em casa. Só em caso excepcional, por exemplo, tem um Grenal no mesmo horário, aí a direção vai mudar, vai adaptar, mas por mais que os refletores estejam sendo reformados, a ideia é jogar de noite se preciso. Sim. Se não, como as rodadas serão final de semana, depois final de semana de novo, acaba sendo uma vantagem, né, para todo mundo. Claro que a tabela é igual para todos, óbvio, mas esse fato de não ser quarta domingo ser só os finais de semana, tem mais a possibilidade de se organizar. E dentro disso, então, como tu falaste, a estreia contra o Guarani, depois já são 2 jogos, o Guarani de Venâncio, depois 2 jogos fora, contra o Pelotas e o Guarani de Bagé. Então, a arrancada é sempre importante, né? Porque aí tem fator psicológico, claro. Fazer pelo menos 5 pontos entre 9, já começa a pensar lá em cima. Sim, se tu arranca mal, depois não consegue pontuar fora de casa, tu vai ficar muito longe lá, de repente, dos ponteiros, né? E aí começa a pensar lá embaixo, tem a questão aí, se não tá dando certo, muitas vezes torna a comissão técnica. A desconfiança já começa... E aí a própria direção fica, bom, vou dar um exemplo, jogou 4, jogou 5, ganhamos só 1, será que trocamos, será que não troca? Aí espera uma rodada a mais e vence, aí ganha, já volta a pensar lá em cima. É um perde-ganha natural na competição, portanto, a arrancada e os times que acabam fazendo campanha, em geral, arrancam bem, né? Se bem que não há uma regra, e a prova disso é que no ano passado os 2 que ficaram na 4ª colocação foram os que subiram, né? O Esportivo e também em seguida a gente confirma outro time que subiu, enfim, mas o que chama o Avenida classificou em 4º de um lado e o Esportivo em 4º do outro, e aí já ganharam do primeiro, e aí já foram adiante, já subiram. O próprio Avenida já acabou descendo, já que a Série A é disputada, ou melhor, acabou se mantendo na Série A, algo diferente. O Avenida era aquele, sobe um ano, cai no outro, dessa vez não, subiu, se manteve na Série A, então não tem jogo fácil, parece clichê, mas para quem acompanha já há alguns anos a divisão de acesso, sabe que até aquele time que ficar em último, quase sempre ele vai fazer todos os pontos dele em casa. Então pode ser que jogando fora seja um pouco mais fácil de ser batido, mas quem joga em casa geralmente faz valer o fator da torcida, muita pressão, a questão das adversidades da arbitragem, muita reclamação. Divisão de acesso não tem VAR, né? Então um lance que fica na dúvida muitas vezes se define. Outra coisa, o Inter SM viveu uma situação parecida nas últimas 2 temporadas. Era mais ou menos assim, ganhou em casa, ia para 4º. Aí jogava fora, perdia, caía para 5º. Aí jogava em casa, ganhava 4º. E assim ficou um perde-ganha em 2022, 2021. Tomara que isso não ocorra, né? Tomara que se consolide já desde a primeira rodada, segundo ganhando lá em cima para lutar pela primeira ou pela segunda vaga, para não ficar nessa dependência de, na reta final, buscar a classificação. Tem que pontuar, sabe, com 2, 3 rodadas de antecedência se organizar, porque aí também tem mais a questão de já
pensar no mata-mata. Se tiver alguém suspenso, organiza, alguém sentindo uma lesão pode poupar, terceiro amarelo dá para forçar e chegar com tudo no mata-mata, que é o que interessa, né? Como a gente acabou de dizer, o quarto colocado muitas vezes sobe. Isso ocorreu ano passado, pode ocorrer de novo. Então, mas que essa quarta vaga não fique a ser confirmada nas últimas rodadas, que se consolide uma boa arrancada e uma boa campanha para classificar desde cedo e não deixar para a última hora. E nós temos, né, Gilson, um agravante a mais, que o Inter é um time de tradição, um time de nome, o torcedor é exigente. Então tem essa desconfiança, porque nós estamos já 11 anos fora da elite, e aí tem essa desconfiança. Se tu arranca mal, já começa todo aquele, sabe, aquele burburinho, aquele zum, já o torcedor já começa a cornetear, já começa a cobrar. Então, por isso que aqui é um pouco diferente de outras cidades, que tem uns clubes que, se tiver em quarto, eles estão vibrando, se tiver ali em terceiro, eles estão vibrando, que eles estão bem colocados. Aqui a exigência é maior em decorrência do clube ser mais tradicional. Isso também é um agravante. Pesa. Infelizmente, muito, a gente né? Vê, como tu falaste, bastante corneta, torcedor que não ajuda, que é aquele mesmo que reclama que é R$20 para pagar o ingresso na hora. Ele não buscou informação antes, ele não leu o diário, não acompanhou a TV Santa Maria para saber que R$20 também ele é sócio, se ele quiser. Mas ele prefere reclamar que vai pagar R$20 na hora. Por que não se organizou, se associou, pagou os mesmos 20, vai ter alguns meses com 2 jogos em casa ou 3 jogos em casa? Acesso. Já está valendo, então. Ia pagar 20 para assistir 3 jogos. Aí prefere deixar tudo para a última hora, aquela coisa do brasileiro, né? E aí paga 20 por um jogo só, e se for nos 3 paga 60, mas aí acaba sendo até falta de inteligência, né? Então se organiza melhor, busca as informações da questão dos associados, R$20 por mês para assistir na arquibancada, 40 pavilhão B, 50 ganha uma cadeira nas sociais, tem possibilidade de ser conselheiro por R$70, aí ganha já uma cadeira, assiste os jogos com a comodidade do pavilhão, eu digo, não pega chuva de hipótese alguma. Então muitas vezes o torcedor deixa para apoiar na última hora, mas alguns se deixam influenciar pelo início da campanha também, aí vão esperar ganhar as primeiras para poder ir ao estádio. Então que o time faça sua parte também, né? Tomara que arranque bem para que o torcedor acompanhe. Mas tem aqueles defeitos ainda, a gente vê que tem são mais ou menos os mesmos, só acaba ano após ano. Aquele ali eu vi ano passado, está de novo aqui, deu 800 a 1000, eu colocaria, esses ainda são de fé. Tomara que a gente possa ampliar isso um pouco. O Pedro de La Páscoa tem essa filosofia, conhece bastante gente, colocou diversos conselheiros ali no Inter, e que cada um possa levar um a mais, né, para contribuir a favor. Se tiver que vaiar, que vai ao final do jogo, então reclame depois, mas o brabo é quando começa já, muitos vão até torcer contra. Tomara que isso não aconteça, porque queira ou não, é tudo um clima, são vários os fatores que levam a boas campanhas, a bons resultados, e o torcedor também que deixe um pouco de lado essa questão da corneta. E repito, R$20, depois reclamar que é 20 na hora, é 20 para ser sócio, então seja sócio por 20. Quem tem a possibilidade de, no custo-benefício, entrar no jogo de forma um valor mais barato. Gilson, vamos relembrar o pessoal que está nos acompanhando, o grupo atual, que o pessoal tem acompanhado pelo diário, que com certeza sempre está colocando a chegada de um, a chegada do outro, mas no fim o pessoal já não lembra mais lá no início quem chegou. Claro. Então vamos dar uma repassada no grupo aí, Gilson. Teve alguns que saíram também, né? Então Vale passar embora, né? E também vai chegar um centroavante, então tem esse detalhe, né? Mas por enquanto, então, goleiros Lúcio, Renan Rocha e Vinícius Fernandes. Vinícius Fernandes é um garoto que vem para ser o terceiro goleiro. Laterais, Lucas Evangelista, estava aí ano passado. Lateral direito é o único, né, de origem. Lateral esquerdo tem 2, o Paulo Henrique e o Márcio Goiano. Tendência é que o Márcio Goiano e o São Luís seja o titular. Então, esses são os laterais. Zagueiros, Jean Pablo, veio do Esportivo. O Luiz Felipe, estava na Copinha no passado, zagueiro canhoto. Rafael Goiano, também muitos anos no São Luís, esteve na Série A esse ano também. O Rinaldo, que jogou bem a Copinha no ano passado. O Richard, que é daqui da cidade. E também o Dudu Noal, que é da base, se destacou nos primeiros treinamentos e ficou no grupo. Volantes, Darlan, Moisés Baiano, Matheus Santana, Benhur Jardim, Matheus Norton, e aí mais 2 meninos que estão treinando bem, e a gente vai acabar vendo eles jogando, hein? O Arthur e o Jonathan Alemão. O Arthur tem 18 anos, o Jonathan tem 17, mas olha, vi eles treinando para ele com o time de cima, então eles até não fizeram a base especificamente no Inter-SM, mas tem 17, 18 anos e vão acabar recebendo alguma chance, são bons jogadores. Meia, por enquanto, tem o Chiquinho, e o Eliomar vai chegar assim que conseguir a liberação do Águia de Marabá, no Pará.
Ele ainda vai jogar a Copa do Brasil por essa equipe, mas há uma negociação para que de repente antes da Copa do Brasil, dessa fase, terceira fase da Copa do Brasil, ele possa se apresentar, mas não chegou ainda. Então por enquanto só o Chiquinho. E atacantes já estão aí o Elias, o Bruninho ex-Caxias, o Elias aquele ex-Brasil de Pelotas, ex-São Luís também. O Wilson Júnior, ano passado pelo Passo Fundo fez uma baita partida contra o Inter aqui, fez o primeiro gol, jogou muito bem. E é um atacante canhoto que joga aberto pela direita, aquele no pé invertido, né? O Jarro, também conhecido, e também um garoto da base, o Carlos Calegaro, também se destacou nos treinamentos e ficou no time de cima. E outro que vai chegar, como eu falei no início da entrevista, que o Vinícius, centroavante, está no Caxias, chega para a base. E ainda chega em meio à competição. E ainda será anunciado mais um atacante de lado e um centroavante. O centroavante a gente especula aí, Hugo Almeida, Rafael Macena, jogadores experientes aí que estão na lista de possíveis contratações, mas não é oficial ainda. Então aí o grupo do Inter SM. Já são cerca de 26 atletas, 25, 26, e com alguns nomes podendo chegar ainda. Que esse ano, como você já citou, vão ser jogos de domingo a domingo, não tem uma necessidade de um grupo muito inchado também, que realmente, geralmente, quando tu tem jogos na sequência, domingos e quartos, lesões, cartões, faz com que tu tenha que ter um grupo um pouco maior. De jogo de domingo a domingo não precisa tanta quantidade, mas mais qualidade, né, Gilson? Exato, esse é um fator que influencia no geral da competição, o fato de termos jogos só aos finais de semana, tem tempo mais de recuperação para o atleta. Se o jogo é domingo e quarta, dificilmente ele vai folgar na segunda, né? Se fosse domingo e quarta, porque aí pelo menos teria um treino leve. Tendo a semana inteira, jogou no domingo, está desgastado, folga geral na segunda, pelo menos isso deve ser uma regra em geral aí. E aí já é uma possibilidade de descanso, aí sim, terça, quarta, quinta, tem tempo a mais para preparar, o técnico consegue organizar algo melhor. O próprio jogador que tem mais idade vai sentir menos. Aí aqui não é nenhum preconceito, mas é a questão para quem acompanha o futebol hoje em dia, a velocidade com que o jogo ocorre hoje, comparando com anos anteriores, e até não faz tanto tempo, se comparar com 5 anos atrás já é mais rápido, então a necessidade do jogador estar sempre voando, como a gente fala na parte física, tendo uma semana inteira para treinar, fica mais fácil de se preparar do que se fosse quarta ou domingo. Bom, a dica fica então para o torcedor, né, Gilson, que se associe, né? É a grande dica, porque ele vai ter muita vantagem, não vai pagar ingresso a cada jogo, né? Exato, R$20 para quem quiser ser sócio e assistir os jogos nas arquibancadas, 20 mensais, né? 40 no pavilhão B e 50 nas cadeiras, com a possibilidade, mas eu não quero me acessar, eu quero ver não quer esperar, vai acabar pagando mais caro, porque tem essa possibilidade. E outro, esse detalhe do presidente poder contar com, por exemplo, 100 pessoas que estão nessa dúvida, me associam ou não, 100 pessoas a mais que se associem por R$20, já é uma renda fixa que ele tem, que ele se organiza daqui a pouco para pagar um pouco mais com o jogador. Então, conforme o apoio da torcida da comunidade, o time, a direção pode investir mais. Tudo está diretamente relacionado, né? Bom, vamos falar um pouco de futsal. Ano passado nós tínhamos duas equipes da região, né? Um é o FSM aqui de Santa Maria, o outro União, que está jogando por São Cepé, deram na trave, por um detalhe não conseguiram, né? Trabalho desse ano, que tu tens acompanhado aí, que tu dá para te ver, nós conversamos esses dias com o Pran, que esteve aqui com a gente conversando, e ele falou da expectativa desse ano, alguma experiência que eles tiveram no ano passado, e o que a gente poderia dizer do nosso futsal aí? Os dois times, como falaste, da região, porque o União não é mais de Santa Maria, eu considero de São Cepé e é São Cepé, foram até as semifinais da Série Ouro, os dois perderam nas semifinais, foram desclassificados ali quase tiveram a possibilidade de jogar a final do estadual Série Ouro, mas acabaram eliminados. Para esse ano a UFSM mantém mais ou menos aquela linha do projeto, só que a gente tem também, sabe que nomes importantes da UFSM vão acabar indo para o União, dois até retornando, o caso do Edinho e do Filipinho, que eram do União, jogaram no ano passado pela UFSM, vão retornar para o União, então perde tecnicamente a UFSM esses dois nomes, ganha o União Independente, só que a UFSM tem essa filosofia, muitas vezes, como eu converso bastante com o Gabriel Prank, também a gente viu que ele fez algumas avaliações durante os meses de janeiro e fevereiro ainda. Muitos atletas vêm para Santa Maria, até fiquei sabendo de um atleta que, por exemplo, vem
Exército. Do Exército, veio do norte do país para morar aqui, e aí ficou sabendo da UFSM, ele joga futsal, se informou, fez a avaliação, pelo que eu entendi, vai estar no grupo. Aí é só um exemplo. Então a UFSM recebe muitas vezes algum contato de alguém que vem de fora e joga futebol, né? Futsal, no caso da UFSM. A gente sabe que esse ano vai ser um pouco mais forte, então daqui a pouco, se eles chegaram no ano passado até as semifinais, a UFSM fez a melhor campanha na primeira fase, vai ser um pouco mais difícil, até para exemplificar. O Cercesa, o Cercesa de Carazim, tem um técnico, tem como técnico o Jarico, enfim, bem conhecido no futebol do interior, e ele é da cidade, retornou com um projeto de que vai poder investir, algo que de repente não ocorria anos anteriores. Santiago também chega com um time bom, o próprio Figueira de Tupã. Só aí já são 3 nomes de times a mais fora o ano passado. O BGF de Bento Gonçalves também teve agora um Proesp, então é um benefício financeiro. Não sei se é bem um Proesp, porque a gente não acompanha tanto, mas conversei com o Vanner Flores ano passado, tinha uma questão de uma aprovação de uma verba vindo da prefeitura ou do governo do estado, conseguir essa possibilidade. Então, por isso, vão estar com o time tendo a possibilidade de investir. Lembrando que a maioria, 99% dos atletas não vivem do futsal, eles têm a sua profissão e treinam à noite, mas o caso de algumas equipes, isso é um pouquinho diferente. A própria BGF vai ter uns atletas vivendo disso, o que é diferente, treinar 2 turnos do que treinar um só. A Cercesa é assim também. Então a gente imagina uma Série Ouro com mais qualidade técnica do ano passado. Não que tenha sido fraca, mas a gente vai reforçar um pouco ainda, ou um pouco mais. Então a dificuldade para o UFSM e para a União, se imagina, seja maior do que foi ano passado. Até porque ano passado estavam saindo de uma pandemia, né? Então, se organizaram meio às pressas, e esse ano aí teve mais tempo para se organizar. Alguma coisa que a gente deixou de colocar? Sei que tens uma saída agora, um compromisso, né? Claro, eu estou só olhando aqui para confirmar o técnico da Cercesa de Carazim, que a gente fez essa observação agora. O Jarico deve ser? O Jarico, então, muitas vezes confundo o Jarico com o PC, mas é o Jarico mesmo. O Jarico teve na Carlos Barbosa e teve com os 3 em Mundial, né? Então, foi técnico de diversas equipes aí, e aí ele tem a questão do contato, né, com jogadores que de repente pode até... a própria experiência que ele traz, né? Claro. Então, tem contato com a base da CBF, ou com a base da Soeva, com a base do Atlântico de Erechim. 3 nomes que eu citei não jogam essa competição, eles jogam a Liga. Tem 2 estaduais, tem o estadual da Liga e tem o estadual Série Ouro, que é o que a gente está falando da UFSM e do União Independente. Mas o Jarico está na estadual Série Ouro, pela Cercesa de Carazim, então ele tem esse conhecimento de mercado, mesmo sendo técnico, teve essa verba que a gente sabe que ajuda muito, obviamente, o investimento fica mais fácil. Então, a vida de União e UFSM será um pouco mais difícil nessa temporada, em termos técnicos, que foi nos anos anteriores. Legal. Alguma coisa para a gente encerrar aí, que nós tenhamos esquecido? Era isso. Uma boa sorte ao Inter SM. Estreia dia 16 contra o Guarani de Venâncio Aires no estádio Presidente Vargas, às 16 horas. E a UFSM estreia. Estou aqui com o calendário, dia 6 de maio, contra o Barcelona de Júlio de Castilhos, no CDM, Centro Desportivo Municipal, geralmente horário às 20 horas nos sábados, os jogos do futsal, então, dia 6 de maio. Abril começa para o Inter SM Divisão de Acesso, e para o UFSM Futsal, vale para a União também, em maio, a Série Ouro. O canal Joga vai continuar acompanhando? Vamos acompanhar, vamos transmitir sempre via Facebook ali, e na parceria com o Diário, também compartilhando a live no Facebook do Diário Esportes, para quem acompanha, para quem é amante do futsal e possa ver então as nossas transmissões. Legal, muito obrigado pela tua presença aqui, satisfação. Obrigado, eu agradeço. Nossa parceria, vamos ter que acompanhar o Interzinho durante o ano, né? Assim estaremos. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria.